A aula está sendo gravada já. Então, eu vou espelhar o material para começar. Então, como falamos na última aula, né? O que seria número de oxidação? Ou o que seria número de inox? Então, o número de inox, né, está relacionado com a carga que o átomo vai adquirir durante uma ligação química. Então, dependendo do tipo de ligação que ele vai fazer, ele pode ter essa carga aí fixa, ou ele pode ter essa carga variada. Quando eu falo carga variada, é que ele foge do padrão lá quando ele identifica os íons. Então, a gente vai começar a falar sobre os compostos iônicos, ou seja, aqueles que são derivados de ligações iônicas. Então, o número de oxidação, quando acontece uma ligação iônica, certo? Ou seja, nos compostos iônicos, está relacionado à própria carga elétrica do íon. Então, quando eu falo a própria carga elétrica do íon, estou me referindo ao cátion e ao ânion. Então, durante uma ligação iônica, nos compostos iônicos, o NOx do elemento é igual ao valor da carga daquele íon, seja cátion, seja ânion. Cátion de carga positiva, ânion de carga negativa. Certo? Vamos ver exemplos. Eu coloquei óxido de magnésio, MgO. Então, esse óxido de magnésio, aqui, o óxido de magnésio, eu tenho um átomo de magnésio, tenho um átomo de oxigênio. O magnésio, qual é a família do magnésio? Família 2A, metais alcalinos terrosos. Então, ele é um cátion, com carga positiva, né? Mais 2. Ou seja, a carga dele é mais 2. O oxigênio está localizado na família dos calcogênios, família 6A. Logo, para completar o octeto, ele precisa receber 2 elétrons. Então, recebendo 2 elétrons, ele se torna o ânion. Aqui, ó, carga menos 2. O magnésio, carga mais 2, oxigênio menos 2. Que ligação vai acontecer entre esses 2 átomos aqui? Esse aqui é um cátion do elétron. Esse aqui é um ânion, recebe elétron. Sempre que tiver um doando e outro recebendo, né, vai acontecer uma transferência de elétrons. Na transferência de elétrons, está se referindo à ligação iônica. Então, se é ligação iônica, olha o valorzinho aqui, ó, a carga é igual ao NOx. Né? O valor da carga é igual ao valor do NOx. Ou seja, o NOx vai permanecer idêntico à carga dos compostos iônicos. Então, participou de uma ligação iônica, o NOx é igual à carga. Certo? Alguém quer fazer algum print aí? Alguém quer fazer um print? Posso passar adiante? Pode. Vou apagar. Vamos lá. Já nos compostos covalentes, ou seja, aqueles que fazem ligação covalente, são aqueles átomos, né? Aqueles elementos que querem receber elétron, é isso? Então, como os dois vão querer receber elétron, eles vão fazer compartilhamentos. Então, esses compartilhamentos, né, vai ser como se fosse um empréstimo do elétron. Só que vai emprestar o par eletrônico, né? Então, aquele par eletrônico, ele vai pertencer aos 2 elementos ao mesmo tempo. E os 2 se estabilizam. Então, nos compostos covalentes, né, não vai ter um átomo que perde nem outro que ganha, né, como era na ligação iônica. Então,
Podemos estender o conceito de número de oxidação também para os compostos covalentes. De que maneira? Vamos ver aqui o exemplo. Número de oxidação para compostos covalentes seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Ou seja, falou o termo aqui, eletronegativo, eletronegatividade. Vocês lembram o que significa eletronegatividade? Alguém lembra? Ninguém? Eletronegatividade está relacionado com a tendência que o átomo tem de receber elétron. Certo? Então, ele fala aqui, ó, com o átomo mais eletronegativo, ou seja, é aquele que tem a maior tendência, é como se ele tivesse uma maior força de atração de elétrons. Então, na ligação covalente, como os dois vão querer receber o elétron e vão fazer um compartilhamento, aquele átomo que tem uma eletronegatividade maior, ele atrai o par eletrônico para mais próximo dele. Então, fazendo assim, né, como se tivesse uma carga teórica, é como se ele tivesse recebido aquele elétron, porque está muito próximo dele e mais distante do outro. Então, se fizesse um rompimento, ou seja, uma quebra dessa ligação, esse elétron ficaria com ele, com mais eletronegativo. Então, o NOx vai estar relacionado à carga que esse átomo vai adquirir se a gente fizesse esse rompimento, ou seja, se ele tivesse recebido o elétron. Certo? Então, nós vamos prestar atenção na ligação covalente com essa ideia, como se o par eletrônico se aproximasse mais do elemento mais eletronegativo. É como se o mais eletronegativo recebesse aquele elétron. Então, vamos ver aqui um exemplo. No ácido clorídrico, que é o HCl, eu vou ter átomo de hidrogênio e átomo de cloro. Então, vamos ver a representação aqui. O hidrogênio ele só tem um elétron na sua última camada. Então, vou tentar representar aqui o elétron do hidrogênio. É maior assim. Certo? Já o cloro, o assunto, quem está observando, é número de oxidação. Então, estou só adiantando esse assunto para vocês, porque na regra de nomenclatura de ácidos, ele fala de número de NOx, ele utiliza o NOx. Então, estou só tentando abrir a mente de vocês melhor para que vocês consigam utilizar essa regra de ácido. Certo? Então, esse conteúdo realmente vocês vão estudar no segundo ano. Então, o cloro, ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Na verdade, são 7, que é uma lógica. Então, o que é que acontece? Ligação covalente, vai ter o compartilhamento do par eletrônico. Então, vou compartilhar aqui. Parte 2, par de elétron. Não é isso? Nesse compartilhamento, nós tínhamos aqui o hidrogênio, que só tinha um elétron, agora tem 2, estabilizou. O cloro, que tinha 7, agora tem 8, também estabilizou. Então, a gente aprende a fazer isso aqui, ó, lá nas ligações químicas, ligação covalente. Só o que é que acontece? O cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que foi que aconteceu? Esse par eletrônico aqui, ele se aproximou mais do cloro do que do hidrogênio. O par eletrônico está aqui, ó.
Então, está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, é como se nesse momento, se eu fizesse a quebra da ligação, ó, o cloro tivesse recebido esse elétron e o hidrogênio tivesse doado o elétron. Então, é como se ó, o hidrogênio ficasse com a carga positiva e o cloro com a carga negativa. Certo? Então, na ligação covalente, a gente vai ter que analisar isso em relação ao número de nós. O elemento mais eletronegativo, ele atrai o par eletrônico para o próximo dele. Então, momentaneamente, é como se ele tivesse recebido o elétron. Ok? Alguém quer fazer algum print aí? Posso passar? Eu vou apagar. Então, daquela estrutura lá que nós vimos. Então, daquela estrutura lá que nós vimos do HCl, o hidrogênio é como se ele tivesse doado um elétron, né? Então, ele ficou com a carga. Ele tem carga mais um, ficou com NOx mais um. E o cloro tem carga menos um, e quando ele recebeu o elétron, ele ficou com menos um, né? Então, aqui, ó, coincidiu igual a ligação iônica. Mas vamos ver mais para frente que, em alguns casos, o elemento químico na forma do íon tem um valor de carga e o NOx é um valor diferente. Então, vamos ver aqui exemplos. Então, vamos ver aqui exemplos. Regras para determinar o número do NOx. Então, para utilizar o número de NOx lá, nas regrinhas lá da nomenclatura de ácido, você tem que aprender a determinar o NOx. Porque esse número de NOx, ele é variado. Então, você vai ter que determinar. Certo? Não é NOx fixo, que a gente poderia decorar ou utilizar numa tabela periódica. Certo? Então, eu gosto de dizer que geralmente tem 4 regras. Ou dessas 4 regras pode destrinchar outras regras. Certo? Dependendo do livro que você vai estudar, você pode verificar mais de uma regra. Eu gosto de identificar 4. Então, vamos ver quais são as regras. Primeira regra. O NOx de cada átomo em uma substância simples é 0. Então, vou marcar aqui, ó. Substância simples. Substância simples, 0. Então, um elemento que participa de uma substância simples, o NOx dele sempre é 0. Aí eu pergunto a vocês, o que é uma substância simples? Alguém sabe? O que é uma substância simples? São substâncias formadas por um único elemento químico. Formado por um único elemento químico. Correto. Então, tem exemplos aqui, ó. O2, O3, T4, SI8, carbono grafite, carbono diamante. Então, na substância simples, nós só vamos ter um elemento químico. Então, se só tem um elemento químico, no caso aqui, vamos ver o exemplo do O2. Se eu tiver oxigênio ligado com oxigênio, quantos elétrons tem na última camada do oxigênio? 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro também tem 6. O outro também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você vai fazer os compartilhamentos, então, compartilhei esse par de elétron aqui, compartilhei o par de elétron aqui também. Então, esse átomo aqui ficou com 8, esse aqui ficou com 8. Pergunto a vocês,
Quem é mais eletronegativo? Esse oxigênio ou esse outro? Nenhum dos dois, né? Porque é o mesmo elemento químico, então ele tem a mesma eletronegatividade. Então, os dois têm a mesma força de atração de elétrons. Então, isso quer dizer que esse par eletrônico ele vai ficar milimetricamente no meio entre um e outro. Então, quando eu fizesse a quebra da ligação, né, teórica, esse aqui nem doou nem recebeu nenhum elétron, esse aqui nem doou nem recebeu nenhum. Logo, ele vai ficar com a carga aqui zero e aqui também vai ficar com zero. Então, por isso que sempre numa substância simples, o NOx é zero. Então, identificou a substância simples, já marca lá que o NOx é zero. É? Vou apagar também. Segunda regra. NOx de um íon monoatômico. Então, se eu identificar um íon monoatômico, o NOx vai ser igual à sua carga. Aí eu pergunto a vocês, o que é um íon monoatômico? O que é um íon monoatômico? É um íon que tem só um átomo? Isso. Um íon que só tem um átomo. Então, vamos fazer aqui, ó. Mono, ó. Atômico, átomo. Então, um íon que só tem um átomo. Por exemplo, o íon potássio só tem átomo de potássio. O íon de bário, o fluoreto, que é o íon do flúor, o íon com nitrogênio. Certo? Então, se for um íon que tiver um átomo apenas, o NOx dele vai ser igual a carga. Então, aqui, ó, K mais é mais um, né? Então, o NOx vai ser mais um. O bário 2 mais, então a carga 2, então o NOx mais 2. O flúor é como se fosse menos 1, né? Então, o NOx vai ser menos 1. Nitrogênio, 3 menos. Então, o NOx menos 3. Certo? Então, se for um íon monoatômico, o NOx sempre igual a carga. Volta a regrinha. A outra regrinha que eu gosto de falar é essa aqui, ó. Essa sétima regra, eu gosto de falar como se fosse a terceira. Nós já vimos duas. Primeira regra. Substância simples, NOx zero. Íon monoatômico, o NOx igual a carga. Então, a terceira regrinha que eu gosto de falar, a bem mais simples do entendimento de vocês, é essa sétima regra aqui, desse material que eu estou espelhando. Ele diz que a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Certo? Então, o que está dizendo aqui nessa regra? Se for uma substância composta, vamos colocar aqui o texto, que é para a gente identificar que é uma substância composta, então essa regrinha aqui, ela está relacionada com substância composta. Se eu identificar que é uma substância composta, que é aquela que tem mais de um elemento químico, o somatório de todos os NOx tem que ser igual a zero. Certo? Então, essa substância composta pode ser formada por ligação iônica ou ligação covalente, tanto faz. Mas
identificar que tem mais de um elemento químico, o somatório de todos os NOx desses elementos químicos deve ser zero. Então, nós temos aqui exemplos. NaCl, ligação iônica, né? Então, o cloro menos 1 e o sódio mais 1. Quando eu somo aqui, ó, mais 1 menos 1, zero. No HCl, No HCl, que nós já vimos lá em cima também. Hidrogênio é mais 1, cloro menos 1. mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1, zero. No óxido de cálcio, No óxido de cálcio, oxigênio menos 2. o oxigênio é menos 2 e o cálcio mais 2. Mais 2 menos 2, zero. O O monóxido de carbono, CO, oxigênio oxigênio menos 2, carbono vai ser mais 2. Então, 2 menos 2, zero. Então, sempre que eu tiver uma substância composta, o somatório de todos os NOx deve ser zero. E a última regra, que eu chamo a quarta regra, é íon composto. Vou colocar aqui. Íon composto. Então, nós temos lá íon monoatômicos. Vocês me disseram que íon monoatômico é aquele que só tem um elemento químico. E um íon composto. O íon composto é aquele que tem mais de um elemento químico. Então, o que vai me dizer que é um íon é justamente a carga. Olha o exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, a carga. Ó. Eu tenho aqui ó, a carga. Ó. Menos 4. Olha quantos elementos químicos eu tenho? 2. Ó. Fósforo e oxigênio. Então, se aparecer carga, é íon. Se só tiver um elemento químico, íon monoatômico. Se tiver mais do que um, íon composto. Certo? Então, se tiver mais de um elemento químico, tiver alguma carga, íon composto. Então, o somatório de todos os NOx deve ser igual ao valor à carga. Certo? Então, as 4 regras são duas parecidas, né? Primeira regra. Substância simples. O NOx sempre é zero. Substância composta. O somatório de todos os NOx deve ser igual a zero. Íon monoatômico. O NOx é igual a carga. Íon composto. O somatório de todos os NOx é igual a carga. Certo? Então, eu gosto de falar como se tivesse essas 4 regras. Alguém poderia perguntar, professor, e essas outras regras que tem nesse material, que chegou até 8? O que é? Vamos voltar lá para ver? Vamos lá para a terceira regra desse material. O que é que ele está dizendo? Terceira regra, ele fala sobre os elementos que apresentam NOx fixos. Ou seja, os elementos que não têm variação no número do NOx. Independente se você está fazendo ligação iônica, covalente, o NOx vai ficar sempre fixo. Então, exemplo, os metais alcalinos, que é da primeira família, primeira coluna. Todos eles têm NOx mais 1. Então, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles o NOx é mais 1. Metal alcalino terroso, que é a segunda coluna, segunda família, família 2A. Todos eles têm NOx mais 2. Independente com que ele se ligue, ele vai ficar com NOx mais 2. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles é mais 2 o NOx. O zinco. Sempre o zinco vai de NOx mais 2. A prata. Sempre a prata vai ter NOx mais 1. Alumínio. Sempre vai ser mais 3. Então, esses elementos que a gente citou aqui, como ele tem os NOx fixos, nós vamos utilizar ele como NOx de referência para determinar aqueles que têm NOx variado. Então, vamos utilizar onde, professor? Quando for uma substância composta e quando for um íon composto. Porque a gente tem que fazer o somatório de todos os NOx para ser igual a zero ou igual a carga.
Então, nós utilizamos esses elementos aí que tem NOx fixos. Porque se o NOx dele é fixo, quer dizer que quem vai variar é outro elemento que está ligado a ele. Né? Que está ligado a ele. Então, aqui nós temos alguns NOx fixos. Então, esses NOx fixos aqui, vocês vão ter que estar em mente para poder utilizar lá na regrinha. Certo? Quarta regra. Ele está falando sobre o hidrogênio. Então, o hidrogênio, na grande maioria dos casos, né, eu coloquei, é geralmente mais um, certo? Então, apareceu o hidrogênio, vai vir logo na mente de vocês, NOx mais um, como referência, certo? Mas ele vai ter exceção. Se ele tiver ligado a um metal, né, um metal alcalino ou um alcalino terroso, que no caso forma um hidreto metálico, o NOx dele vai ser menos um. Então, por que, professor, vai ser menos um? Lembra lá da questão da eletronegatividade? Também temos a eletropositividade, não é isso? Eletronegatividade é a tendência de atrair elétron. Eletropositividade é a tendência de doar elétron. Então, os metais, ele tem uma eletropositividade alta. Essa eletropositividade cresce para a esquerda na tabela periódica e para baixo. Então, se cresce para a esquerda e para baixo, se eu for comparar o hidrogênio com o metal alcalino. Todos os metais alcalinos estão para baixo do hidrogênio. Então, quer dizer que eles são mais eletropositivos, ou seja, eles vão doar elétron. Então, quando eu ligo aqui o sódio com o hidrogênio, o sódio que vai doar o elétron e o hidrogênio vai receber. Então, nesse caso, recebendo, se torna um ânion, né? Então, aqui, ó, o hidrogênio fica com caráter aniônico, porque ele vai, teoricamente, receber o elétron. Então, ele deixa de ter carga mais um para ser a carga menos um. Ou seja, o NOx dele aqui vai ser menos um. Certo? Então, hidrogênio, podemos ter mais um, na grande maioria dos casos. Então, ligação covalente, o hidrogênio vai ser mais um. Certo? Porque entre os elementos que vão fazer ligação covalente, o hidrogênio vai ser menos eletronegativo. Então, sempre ele vai como se estivesse doando o elétron. Então, vai ser mais um. Se for ligação com metal, preste atenção, se for com metal, o hidrogênio vai ter NOx menos 1. Quinta regra fala sobre oxigênio. Então, na maioria dos casos, o oxigênio é menos 2. Então, nós vamos utilizar como referência aí o oxigênio menos 2. Onde é que vai ter as exceções? Então, aqui, ó, primeira exceção. Se o oxigênio estiver ligado ao flúor, o NOx dele vai ser mais 2. Então, por que vai ser mais 2, professor? Lembrar da eletronegatividade. De todos os elementos da tabela periódica, o flúor ele é o mais eletronegativo. Então, quer dizer que entre o oxigênio e o flúor tem mais força de atração de elétrons, tem uma tendência maior. Então, quer dizer que ele vai receber o elétron e o oxigênio vai doar. Então, o oxigênio doando fica com carga positiva. Ou seja, se eu ligar o oxigênio com flúor, o oxigênio fica com caráter catiônico, né? Ele vai como se estivesse doando o elétron. Então, vai doar 2, o oxigênio, o NOx seria mais 2. Então, a maioria dos casos é menos 2. Se ligar com o flúor, se torna mais 2. Outra exceção, se for um peróxido. Certo? Então, nos peróxidos, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Por quê, professor? Nos peróxidos, você vai ter um excesso de oxigênio, você vai ter mais átomos de oxigênio. Então, lembra lá de água, a molécula de água, de H2O. Se eu fizer H2O2 e eu acrescentar outro átomo de oxigênio, eu tenho um peróxido. Certo? Então, nesses peróxidos, o NOx do oxigênio vai ser menos 1, porque eu vou ter excesso de oxigênio. Certo? Sexta regra. Os halogênios apresentam NOx menos 1. Certo? Então, sempre que os halogênios formarem compostos binários de 2 elementos, né? Ele vai ser a carga menos 1, porque sempre ele vai ser o mais eletronegativo. Certo? Ele vai receber esses elétrons.
Aí chegamos na 7ª regra, que eu tinha visto lá que era como se fosse a terceira, né? E a 8ª regra também que a gente viu como se fosse a 4ª, certo? Então, essas são as regrinhas para determinar o número de notas. Próxima aula, né, nós vamos fazer alguns exemplos, aí depois volta lá para o material de vocês do estudo dos astros, certo? Eu ia planejar fazer uma aula com vocês hoje à tarde para repor aquela outra aula que eu estou devendo com vocês. Mas eu vi que alguns professores passaram atividade no controle acadêmico para vocês fazerem hoje à tarde até à noite. Então, eu vou fazer o seguinte, essa aula que eu estou devendo, que eu vou repor com vocês, eu vou deixar ela guardada, para quando os professores resolverem aí essa questão dessas atividades, aí a gente marca. Ok? Então, vou aliviar vocês para que não fique saturado aí com aula e atividade para fazer. Certo? Então, creio que essa semana e a outra, aí já marca para a terceira semana. Lá na primeira semana de setembro. Combinado? Combinado assim? Sim. Tudo certo? A reposição vai ser quando, professor? Oi? Tá bem baixinho. A reposição vai ser quando? Que eu não vi direito. Bom, pessoal, então, cheiro para todo mundo aí. Descanse todo mundo na próxima aula. Encerrar aqui a gravação.